Olá, senhores! Olá, senhoritas! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar uma nova escola literária, que é o Arcadismo. Começamos aqui com uma tela lindíssima, Eco e Narciso, que é uma pintura muito conhecida do John William Waterhouse. Esse ambiente, pessoal, vai estar presente em todos os aspectos da literatura e das obras Árcades. Esse ambiente mais voltado para o campo, em harmonia com a natureza. Então, vamos começar? Observem só. Aqui nós temos, como obra que marca o início do arcadismo no Brasil, 1768, a publicação de Obras Poéticas do Cláudio Manuel da Costa. Essa obra dá início, tem vários poemas bem bonitos do Cláudio Manuel, e esse período vai até 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães. Então a gente tem um período aí razoável, né, do que diz respeito à história da literatura, para ter uma produção bem interessante que a gente vai começar a analisar agora. Mas antes de passar para os poemas propriamente ditos, a gente tem que observar o que acontecia naquela época. Bem, no que diz respeito ao contexto histórico, nós temos em 1750 o Tratado de Madrid, que vai definir as fronteiras entre as terras portuguesas e espanholas aqui na América do Sul. E isso é importante para nós porque faz algumas mudanças e essas mudanças geram o drama retratado na obra Uruguai, que nós vamos ver na sequência. Então, essa mudança causa um conflito muito grande e a destruição dos 7 povos das missões ali naquela região. Também, em 1750, nós temos Dom José I subindo ao trono português, né? Ascendendo ao trono português, e ele passa a ser meio que um fantoche do Marquês de Pombal, obedecendo a tudo que o Marquês de Pombal dizia. Daí, alguns anos, 1759, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas de lá, expulsa membros da nobreza e executa a muitos membros da nobreza em Portugal. Então, é uma situação muito, muito tensa. Nesse período também, um pouquinho antes começa, né? De 1756 a 1763, acontece a Guerra de 7 Anos entre a Inglaterra e a França, também por disputas de territórios, né? As colônias aqui, no caso, eram um motivo da discórdia, e a Inglaterra vence, ficando, né, com essas colônias, passam a ser colônias inglesas. Um pouquinho mais para frente, nós temos agora do outro lado do oceano, né, nos Estados Unidos, Thomas Jefferson declarando a independência dos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, esses lugares se tornam colônias inglesas, depois francesas, né? E aqui no caso dos Estados Unidos, eles deixam de ser colônia inglesa e declaram independência, 1776. E um pouquinho mais para frente, nós temos um fato interessante que acontece aqui e fora daqui. Em 1789, nós temos a Revolução Francesa, com alguns ideais que vão influenciar os escritos, né, do período Arcade, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade surgem a partir da Revolução Francesa. Nós temos aqui também nos Estados Unidos George Washington como o primeiro presidente eleito, né, nos Estados Unidos. E o que mais nos interessa aqui no Brasil eclode a Inconfidência Mineira. Nós vamos ver que vários dos autores que a gente vai estudar foram inclusive presos por participar da Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel, um deles, também Tomás Antônio Gonzaga. Então, a gente vai ver que esses escritos, eles não são frutos só da imaginação, eles têm a ver com a época em que as pessoas viviam. Por isso que a gente sempre fala do contexto histórico e social e também do contexto cultural e artístico, porque isso também influenciava a maneira como as pessoas se expressavam. Observem só.
Em 1717, nós temos Johann Sebastian Bach compondo os concertos de Brandemburgo, lindíssimos. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, inclusive, ouvido, né? Pelo menos, porque é muito comum utilizar esse tipo de música em propagandas. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês um pedacinho do concerto de Brandemburgo, do Bach. Percebam, pessoal, que é sempre esse tom harmonioso, as notas tranquilas, né? Então isso acontece na música e vai acontecer nas outras formas de arte também. Aí, pessoal, também nesse período, um pouquinho para frente, 1719, nós temos o Daniel Defoe publicando Robinson Crusoe, uma obra que foi muito importante na época e que muita gente depois leu, inclusive, né? É uma obra tida como obra infantil, mas que traz muito da educação racional que se queria nesse período, certo? Na música ainda, nós temos Antônio Vivaldi com As Quatro Estações, composta em 1725. É outra obra muito importante que perdurou ao longo do tempo, que vocês já devem ter ouvido, talvez até sem saber que são as quatro estações do Vivaldi. Deixa eu olhar aqui, ó, se dá para colocar. Essa é a primeira das quatro estações, essa é a primavera. Então, a gente percebe pelas notas que, de fato, toda a alegria da primavera é bem retratada pelas notas do Vivaldi. Nós temos também, pessoal, na literatura, o Jonathan Swift com a publicação das Viagens de Gulliver, outra obra que muitas vezes é tida como obra infantil, foi já adaptada para obra infantil, mas ela traz muitas críticas à sociedade, principalmente à nobreza do seu tempo, né? Então, é uma obra muito rica, que tem muita coisa para analisar ali dentro. Então, para quem gosta, vale muito a pena fazer a leitura, certo? Bom, um pouquinho mais adiante, 1751, nós temos a publicação da Enciclopédia de Diderot e d'Alembert. É considerada uma obra importante porque ela é tida como ponto alto do iluminismo francês. Esse iluminismo baseado na razão, baseado na ciência, nas coisas observáveis, né, pelo homem. Percebam que esse homem agora do arcadismo já não tem mais aquela visão teocêntrica, agora a visão é totalmente antropocêntrica. É uma visão de que o homem é um ser capaz de fazer, de descobrir, de mudar as coisas. Então, esse pensamento, né, tem muito a ver com essa época, né, a época do iluminismo. E ainda nessa linha, em 1762, Jean-Jacques Rousseau publica Emílio ou da Educação, também mostrando esse lado da educação racional e de como tudo isso é importante. Um pouco mais para frente, 1774, agora falando de ciência, né? Antoine Laurent Lavoisier elabora nessa época a Lei de Conservação das Massas, que é muito importante para o que vem depois na ciência, né? Segundo ele, segundo essa lei comprovada, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a partir dessa observação e da criação dessa lei, é que eles vão observar, criar outras coisas, sempre transformando aquilo que já tem.
E aí, em 1787, temos também Wolfgang Amadeus Mozart, que compõe a ópera Dom Giovanni, e nessa ópera ele usa o protagonista, o Dom Giovanni, para recriar a figura lendária de Dom Juan, né? Um galanteador inveterado, certo? Eu não consegui colocar na trilha sonora, mas deixa eu ver se eu consigo tocar um pedacinho de Dom Giovanni para vocês. Aqui, ó, a abertura de Dom Giovanni. Não foi. Não foi porque eu tô gravando, então eu acho que ele não libera o microfone. Mas enfim, num outro momento, se vocês tiverem a oportunidade, vejam aí na internet a abertura da ópera Dom Giovanni. É muito bonita também e tem todo esse lado Dom Juanesco dentro da ópera, certo? Bom, continuando aqui, dentro do contexto artístico, nós temos na pintura alguns autores que se destacam, né? Jean-Antoine Watteau, Jacques-Louis David e Dominique Ingres são alguns que se destacam. Na arquitetura aqui, nós vamos ter Christian Frederic Jansen, Antônio Corazzi e François Mansart. São todos eles, gente, arquitetos assim excelentes, e a gente vai ver nas obras desse período que a simetria era muito importante, a regularidade era muito importante. Então, se tinha uma coluna do lado, tinha que ter uma coluna do outro. Se tinha uma janela de um lado, tinha que ter uma janela do outro. Nós vemos que, por exemplo, na arquitetura desse período era muito comum usar os arcos romanos, né? São aqueles arcos que formam um semicírculo na parte de cima de janelas, portas, etc. Né? Então se usa bastante nesse período as colunas, né, com adornos na parte de cima e na parte de baixo. Nós vemos também, nesse período, o uso de materiais nobres, como mármore, muito utilizado na arquitetura. E nós vamos ver também que a parte de cima dos prédios geralmente era formato triangular, né? Que é uma característica também desse período, da arquitetura desse período. Na escultura, nós vamos ver o Antonio Canova, italiano, que realmente é o nome que se destaca nesse período, Antonio Canova. Nós vamos ter também o Lorenzo Bartolini e o Pierre Jean Davy. Entre as coisas interessantes na parte de escultura, é que eles vão usar muito, pessoal, corpos inteiros e bustos. Também tem vários bustos que são feitos nessa época para homenagear pessoas, né? Aliás, até hoje os bustos são feitos para isso, para homenagear pessoas. Na maioria das vezes, eles usavam o mármore, né? Que era tido como símbolo assim de pureza, de elegância, tudo. Mármore branco, principalmente. Agora, às vezes, eles usavam também o cobre, mas menos, o bronze, aliás, o bronze, mais menos. Era muito mais comum usar o mármore branco, certo? E esses corpos humanos são descritos assim com volume, com perfeição. Muitas vezes essas formas, essas pessoas, né, elas estão nuas ou seminuas. Muitas vezes mostrando rostos tranquilos, o rosto das pessoas bem sereno, assim, diferente do que a gente via no período anterior, né, no barroco, que muitas vezes eles tinham emoções fortes, a característica, assim, de dor, sofrimento. Não, aqui o rosto das esculturas é bem tranquilo, bem sereno, certo? Bom, aqui na sequência temos, ó, para vocês verem, alguns exemplos da pintura. Observem sempre, a gente vai ver temas ligados ao campo, essa tranquilidade,
ou temas ligados à literatura, à guerra, à mitologia. Aqui em destaque, nós temos o conjuntinho de campo, né, que seria a tradução aqui, Parure des Champs, do William Adolphe Bouguereau, uma menininha vestida com a sua roupinha de ir para o campo e a mãe colocando na sua cabeça uma coroa de flores, de boninas, né? Aqui em cima nós temos uma vista do Parque Pierre Crozat, do Jean-Antoine Watteau, maravilhoso. Se vocês pegarem a pintura de perto, vocês vão ver muitos detalhes. Então, como a natureza é muito bem detalhada, bem descrita. E aqui na de baixo, as Sabinas, do Jacques-Louis David, mostrando essa guerra, né? Dizem as más línguas, e as benditas línguas também, que os gregos chamaram os sabinos para um jantar, um banquete, né? Porque os gregos queriam aumentar o império, mas eles não tinham mulheres. Então, eles chamam os sabinos e depois eles sequestram as mulheres dos sabinos. E aí, a guerra termina quando as mulheres entram no meio com os filhos no braço e fazem a guerra cessar. Certo? Seguindo aqui adiante, temos em destaque aqui, maior, a enciclopédia ou dicionário racional de ciências, de artes e de ofícios para uma sociedade de pessoas letradas, né? Aqui eles são, olha aqui, publicados por essa enciclopédia, né? Publicada, esses escritos por Diderot e D'Alembert. Estão vendo aqui? Aqui eu não consigo ler porque tá muito pequenininho, mas aqui dá pra ver, ó, Diderot e D'Alembert. Aqui nós temos também essa ponte de ferro, que se torna muito famosa porque é a primeira ponte feita só em ferro fundido, tá? O ferro começa a tomar grandes usos nesse período, as grandes locomotivas e assim por diante. E aqui nós temos essa ponte de ferro. Aqui abaixo, como eu tinha falado para vocês, na arquitetura, observem, olha, aqui nós temos os arcos romanos, estão vendo? Em semicírculo, em cima das portas e janelas. Também aqui, ó, entre as colunas, estão vendo? Percebam que há simetria. Se eu tenho coluna de um lado, eu tenho coluna do outro. Se eu tenho porta de um lado, eu tenho porta do outro. Percebam, janelas também simétricas, ó, de um lado e do outro. Então, é bem interessante. E o teto aqui, ó, em formato triangular, que também é uma característica dessa época. Aqui, esse prédio aqui, é o Teatro Santa Isabel, em Recife, certo? Muito interessante, gente, a gente entender a maneira como as pessoas pensavam, a maneira como as pessoas viviam, para a gente entender o que elas escreviam. E aqui, maravilhosa, Eros e Psique, do Antônio Canova. Vista de perto, pessoal, ela é ainda mais linda. Aqui a luz não está privilegiando muito essa foto, mas é um mármore branco bem lindo mesmo. Na sequência, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, nós vamos ver os autores e as obras. Eu espero que vocês estejam gostando. Se já gostou desse vídeo, dá um joinha. E na sequência, eu espero vocês para o próximo vídeo, ok? Até daqui a pouco!